Então, vamos lá, meus amores. Ó, a gente vai fazer a correção, começando lá na página 10, certo? Então, lá na página 10. Isa Mello chegando. Tá? Peguem lá a apostila de vocês na página 10 para a gente fazer a correção. Interpretando documentos. Foi de tarefa a página 10 e a página 14 também, né? Então, diz assim na página 10. Leia a seguir um relato do viajante geógrafo e historiador hispano-muçulmano El-Bakri, do século XI, a respeito dos costumes em Gao, uma importante cidade do reino de Songhai naquela época. É composta de duas cidades. Uma é a residência do rei e a outra é habitada pelos muçulmanos. Os habitantes vestem-se como outros negros, com uma tanga, uma veste de pele. Adoram os ídolos. Quando o rei senta para comer, bate-se o tambor e os negros põem-se a dançar, deixando tremular sua densa cabeleira. Ninguém se ocupa de negócios da cidade até que a refeição do soberano tenha terminado. Aí fala ali, né? No texto, sublinha o argumento que comprove a seguinte afirmação: a conversão ao islamismo não excluiu as práticas animistas entre a população de Songhai. Animistas é acreditar que tudo tem um espírito, certo? Os objetos vivos e não vivos, animados e não animados, né? Qual é a parte do texto que fala, que representa isso? Porque lembrem que o islamismo é monoteísta. Eles acreditam em um único Deus. Então, qual é a parte do texto que comprova que eles ainda adoram outros deuses ou têm outra crença junto com o islamismo? Onde está isso no Os habitantes vestem-se como outros negros, com uma tanga, uma veste de pele e adoram os ídolos. Adoram os ídolos, isto mesmo, vai até adoram os ídolos. O que mais vocês grifarem ali é o final do que o Barcelos falou. Adoram os ídolos, ou seja, adoram os deuses. Ídolos são como se fossem deuses, imagens, né? E lembrem-se que na religião muçulmana, na religião islâmica, que a gente estudou lá o ano passado, tá? Não tem adoração a ídolos, tá? Ou seja, não tem adoração a outros deuses. Então, isso tem que ficar bem claro. A religião islâmica, assim como o cristianismo, é uma religião monoteísta, certo? E os islâmicos, eles não têm imagens também. Dentro do cristianismo, a gente tem as religiões protestantes, neopentecostais e o catolicismo, né? O catolicismo é uma religião que tem várias imagens, que na Bíblia é descrita como ídolos, ou seja, são os santos. Que a religião neopentecostal ou a religião protestante não tem imagens de santos. E a religião islâmica, a religião muçulmana, também não tem imagem alguma, tá? Nem de uma... a única imagem que eles têm dentro de uma mesquita, eles têm a imagem, a pintura da Caaba, que é um lugar sagrado para eles, né? E figuras de Maomé, né, Muhammad, ou Alá, não tem. Então, eles não têm adoração a nenhum tipo de imagem, a religião muçulmana islâmica. Certo? Então, página 10, ok. Página 11, contato entre portugueses e africanos na costa atlântica, que a prof explicou usando os slides também, mostrando a quantidade de escravos, de negros escravizados que chegavam no Brasil, tá? Na segunda-feira. E, contato entre portugueses e africanos na costa. Aí, olha ali no terceiro parágrafo, diz assim, que a partir de 1440, significa que a partir do século XV, essas relações comerciais entre portugueses e africanos se consolidaram. Além do ouro, outros produtos eram comercializados, como marfim, sal, lembra lá
de Mali, né, Gana, tá? Que a gente está estudando em Songhai, que tinha muito sal, comercializado sal, pimenta, malagueta, escravizados e açúcar da Ilha da Madeira, que pertencia à África. Então, quando eles tomam, isso em 1440, século XV, a tomada de posse do Brasil é 1500. Quando eles dão de cara com o território brasileiro, ali no Nordeste, e percebem que o solo do Brasil é o solo tipo massapê, é um solo propício para o cultivo de cana-de-açúcar, porque eles já cultivavam na África, tá? Já tinha cultivo na África, então eles começam a cultivar o açúcar aqui no Brasil. Lembrando que um dos objetivos de trazer a mão de obra é porque os africanos conheciam e conseguiam trabalhar de forma efetiva na produção da cana-de-açúcar, certo? Então, é como se fosse uma mão de obra especializada. Tá? Então, olha lá, ainda eram comercializados vinho, trigo e gado, provenientes do arquipélago dos Açores. Arquipélago dos Açores, as ilhas que pertenciam a Portugal, certo? Apesar da grande diversidade de comércio que se estabeleceu entre europeus e africanos, em uma visão simplificadora, a África era vista na Europa como uma região de ouro, animais exóticos e escravizados, que era o que eles mais buscavam no continente africano. Muito bem. Página 12. Aí vai falar ali da questão no início ali, né? Das dificuldades encontradas aí no contato com os africanos e marinheiros portugueses, certo? Claro que são culturas diferentes, então existe essa diferença nesse contato, e aí eles vão conseguir chegar em algumas etnias para conseguir oferecer alguns produtos para que elas mesmo capturem outras etnias que são rivais, né? Isso também vai acontecer. Aí vai falar do tráfico de escravos, certo? Então, a ideia de escravo já é da antiguidade, não é uma coisa que surgiu agora, certo? Na antiguidade já havia escravidão, no Egito já havia escravidão, na Grécia já havia escravidão, ou seja, essa ideia de escravização já existia. Tá? A ideia de traficar as pessoas como escravos é que ela vai se reestabelecer. Por quê? Na antiguidade, quem era escravo? Era por luta por guerras, por conflitos. Então, eu chego num território, tem uma guerra nesse território, domino esse território, e o território no qual eu domino, esses indivíduos se tornam meus prisioneiros, se tornam meus escravos, ou escravização por dívidas. É um tipo de situação. Já no final do século XV, século XVI, a ideia é outra, é de trazer essas pessoas lá do continente africano, não por conflito, por domínio de território, mas para traficar essas pessoas, ou seja, era um tráfico. Busco lá do continente africano e trago para a América, seja para a América portuguesa, seja para a América espanhola, ou seja para a América inglesa, né, que é o território que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos. Então, a ideia agora é ganhar dinheiro com isso. Não é porque eu anexei o território do meu inimigo e esse meu inimigo agora é meu escravo. Não, agora é uma mercadoria. Eu vou vender, eu vou comercializar, eu vou lucrar com isso. No Egito, você não tem venda de escravos. Eu vou vender tantos escravos para ter tanto lucro. No Brasil, tinham pessoas que tinham menos poder aquisitivo, que não traficavam da África, mas faziam comércio interno no Brasil. Ou seja, guardavam dinheiro, compravam um escravo barato aqui, vendia num valor mais alto e ia fazendo esse comércio para lucrar. Então, o objetivo do tráfico de escravos era o lucro, porque eles são vistos como uma mercadoria. Iago, fala. Prof, tinha, assim, roubar um escravo de outro? Então, Iago, por exemplo, lembra que eu mostrei lá nos slides que tinha um objeto para eles poderem marcar? O que acontecia? Teve histórias, sim,
de escravos fugir de uma fazenda e o outro fazendeiro encontrar esse escravo. E aí é meu agora. Eu encontrei, tipo, achado não é roubado, quem perdeu foi a ideia. Ou seja, Começaram a fazer as marcas, agora né? ele não pertence mais ao outro fazendeiro. Então a ideia de marcar é porque eu sei de quem ele pertence. Para que ele não perca a minha mercadoria. É doida, mas assim, a ideia é não perder a mercadoria, porque eu paguei por ela. Então, eu não quero vendê-la. Então, havia uma venda assim interna, havia aluguel de escravos, aluguel. Tipo, ele me pertence, mas o João tem uma outra fazenda e ele está precisando temporariamente de alguns escravos, eu vou alugar os meus escravos para o João. Era no Brasil. Pagava aluguel para mim. Gente, eles alugavam a ama de leite. As mulheres brancas não amamentavam seus filhos. E aí as mulheres negras tinham seus filhos e elas eram proibidas de amamentar os seus próprios filhos para ter leite, para serem alugadas para amamentar os filhos das brancas. Olha só. Então havia uma mortalidade infantil. E os filhos delas? Oi? E os filhos Morriam, das negras? Como é que seriam Muitos todas? morriam, Miguel. O índice de mortalidade infantil era muito grande. Muitas crianças não conseguiam sobreviver. A ideia hoje de leite materno, dessa importância, até da própria propaganda voltada a isso, é porque, historicamente, as mulheres brancas, por exemplo, não amamentavam seus filhos, que amamentavam as mulheres negras, os filhos das mulheres brancas, e não amamentavam seus próprios filhos. Só se tivessem leite suficiente para amamentar os filhos das brancas, e aí, se sobrando leite, amamentavam seus filhos. João e depois o Barcelos. Fala, João. Prof, existe traficante negro? Tipo, existiu? Existiu. Bem doido falar isso, né, João? Mas tem histórico, tá? Que negros que conseguiram sua carta de alforria, ou seja, tornaram-se livres, e aí, para ganhar dinheiro, traficavam, eram escravos, viveram na pele a escravidão, conseguiram a carta de alforria, e aí, para lucrar, escravizavam e comercializavam negros da mesma etnia. E tem registro histórico disso, sim. Claro, o número é pequeno, né? Mas aconteceu sim. Barcelos, fale. Prof, tinha alguma... Por que as mulheres brancas não amamentavam seus filhos? A ideia de estética, Barcelos, era muito forte, assim, tipo, do peito ficar caído, sabe? Não se tinha essa importância como se fala hoje, da questão do aleitamento materno. Toda essa discussão, ela não acontecia nessa época. E realmente, por uma questão estética, ou por achar que as negras poderiam fazer esse trabalho por elas não amamentavam as crianças, os filhos. Então, sabe essa ideia de festa de 1 ano, que se faz até hoje, que a criança mal sabe o que está acontecendo e faz uma festa gigante, a criança quer dormir, está lá chorando, porque tipo, mal conhece as pessoas que estão entrando, aí faz uma festa gigante, aí convida os amigos do pai e da mãe, que a criança às vezes nunca viu. Aí todo mundo quer pegar a criança no colo, aí a criança chora, aí na hora do parabéns ela está lá, enfim. Essa ideia de festa de 1 ano, de fazer uma grande festa, ela é histórica. Por quê? Quando a criança completava 1 ano, se ela sobrevivesse a esse primeiro ano, é porque ela ia então viver, porque o índice de mortalidade infantil era muito alto. Então, as crianças... Até para as crianças brancas? Brancas e negras. A mortalidade infantil era maior na comunidade negra, mas até na comunidade branca também tinha um alto índice de mortalidade infantil. Então, o que acontecia? Se a criança chegasse a 1 ano de idade, é porque ela sobreviveu, ela ia sobreviver. Então, fazia-se uma grande festa para comemorar, porque, afinal de contas, ela passou a parte mais difícil, ela vai sobreviver. Porque muitas morriam antes de completar 1 ano de idade. Então, por isso, uma festa para comemorar, porque essa criança vai sobreviver. E isso ficou historicamente construído, que até hoje se faz uma festa aí para comemorar 1 ano de idade da criança, mas isso é histórico.
advém dessa criança que conseguia passar pelo primeiro ano de vida. Porque imaginem vocês que no século XV, XVI, o não amamentar a criança. A gente sabe muito bem que o leite materno hoje é importantíssimo. A criança até os primeiros 5 meses, 6 meses de vida, se ela for só alimentada com leite materno, se houver essa possibilidade, ela tem uma imunidade muito melhor, ela vai ficar menos doente, porque o leite tem todos os nutrientes que essa criança precisa, o leite materno. Só que naquela época o pensamento era muito diferente. Então, essa criança não sobrevivia muitas vezes porque não tinha esse aleitamento materno. A mãe branca não amamentava, e aí por isso o aluguel. Tem jornais da época, gente, que fala assim, aluga-se ama de leite, valor tal, ou seja, porque ele tinha uma escrava, a mulher, eles não tinham criança pequena, fazenda, e eles tinham escravas que tiveram bebê há pouco tempo. E outros fazendeiros, as mulheres tinham tido bebês, então eles alugavam essas amas de leite para esses escravos durante 4, 5 meses, para essas mulheres amamentarem os filhos das brancas. Né? Então, esse comércio ele era bem comum. Então, gente, aqui vai falar desse tráfico de escravos que a gente comentou na aula passada, vai falar que já havia escravidão na antiguidade, que nem eu disse para vocês, tá? A ideia aqui, claro, de escravização agora no século XV e XVI também é outra, daí vai falar das grandes navegações que nós já falamos, certo? Do dia a dia das viagens, né? Que eram terríveis, ou seja, desde a captura, por isso eu pedi para vocês assistirem lá o trecho, lá os 8 minutos do filme Amistade. Quem não assistiu, assista, porque vai dar uma ideia de como era, desde a captura, da troca, as etnias africanas, uma capturando a outra, em troca de armamento, eles sendo acorrentados, sendo colocados nos navios negreiros, que eram chamados de navios tumbeiros, por conta da morte, a quantidade que era muito maior do que cabia no navio, eles vinham num porão, porque eles são vistos como uma mercadoria, a mercadoria é carregada dentro dos porões dos navios, a viagem poderia demorar 20, 30, 45 dias, até 60 dias de viagem, as condições eram precárias das viagens, né? Ou seja, falta de alimento, morte durante as viagens. Quando chegavam ao seu destino, eram leiloados e vendidos, né? Para o trabalho no dia a dia das fazendas. Muito bem. Vamos lá na página 14, então, corrigir. Senão eu fico falando. Sim, vamos lá. Interpretando documentos, página 14. Ô, Barcelos, lê para a prof o textinho que está em rosa ali da página 14. Claro. Interpretando documentos. Logo que foi conhecida, a África teve a pouca sorte de atrair negociantes, preocupados unicamente com o desejo de explorar as suas riquezas naturais. Primeiro os árabes e depois os europeus, tanto uns como os outros não se importaram com os africanos, apenas com o lucro que deles podiam tirar. Infelizmente, esse lucro bem depressa estava ao seu alcance. A Ásia e, sobretudo, a América necessitavam de escravos, e a África, terra da barbárie, como é que Barbárie. Barbárie? Costa dos escravos ou país dos escravos. Podia fornecê-los capturando os habitantes das aldeias, comprando prisioneiros aos milhares e provocando assim entre os indígenas. Expedições com a única finalidade de fazer prisioneiros. Os negociantes árabes e depois os negreiros europeus destruíram pouco a pouco os reinos cuja excelente organização foram mencionada pelos descobridores. Os últimos a chegar só encontraram vencidos, espoliados e aterrorizados que procuravam a salvação na fuga. O negro bárbaro, adorador de grosseiros feitiços, foi uma noção errônea que prevaleceu até o princípio do século, quando desaparecidas as obras de arte do passado apenas estavam em território negro e tradições orais muitas vezes expressas através de lendas ignoradas dos europeus. Muito bem. Então, vamos lá.
com base na leitura do texto, respondo as questões. Qual era o interesse dos negociantes europeus que se dirigiam à África? O que eles buscavam, os negociantes europeus na África? Riquezas minerais? Riquezas, muito bem. Os metais preciosos, né, gente? O ouro, o diamante, o sal e o marfim. E, por fim, o que mais ainda? Além das riquezas minerais. Escravos. Escravos, muito bem. Perfeito. Então, buscavam metais preciosos como ouro, diamante, tá? O sal, o marfim e, por fim, um outro mercado de muito lucro, que é o mercado de escravizados. Então, olha quanta coisa eles podiam explorar no continente africano. Então, quando a gente fala que o continente africano é um continente de muita desigualdade social, ou que existem países com a pobreza que é estabelecida ali, 10 países com uma pior expectativa de vida, ou com os piores índices de desenvolvimento humano, 9 são do continente africano. O porquê? Por conta dessa exploração já feita desde o século XV e XVI, e vai chegar ao ápice no século XIX. Então, o que se buscava na África? Primeiro, ouro, diamante, e depois sal e marfim, e por fim, um novo mercado aí que está se abrindo, que é o mercado de cidades, que é um mercado altamente lucrativo. Certo? Número 2. Que denominações os europeus utilizavam para a África? Explica. Essas denominações refletiam a visão europeia a respeito do continente africano. Como é que eles chamavam o continente africano? Terra da barbárie, costa dos escravos ou país dos escravos. Perfeito. Terra da barbárie, costa dos escravos, país dos escravos. Tá? Por quê? Porque eles que os escravos vinham de lá. Isso mesmo, mas eles... Olha só, João, uma coisa que é importante, sabe o que é? Eles consideravam eles inferiores. Eu já falei para vocês, expliquei para vocês que a história do mundo, ela é eurocêntrica. Eurocentrismo. A Europa no centro de tudo. E essa ideia eurocêntrica, ela é uma ideia de superioridade. Os europeus se sentiam superiores, se sentiam melhores. Então, eles classificavam quem morava aqui no continente africano como inferiores, certo? Então, olha só, por isso terra da barbárie, da selvageria. Por quê? Porque os europeus diziam que eles levavam a civilidade, que eles eram civilizados, e os africanos, não. Eu gostei de onde o Matheus Kopp está, Francisco está, bem legal. Prof. Fala. Eu estava, há um tempo atrás eu tinha comprado um livro que falava sobre mitologia, né? Uhum. Daí, que é a história da mitologia para quem tem pressa. Daí, lá na língua do livro, sabe? O marcador de página que tem no livro. Uhum. Ele recomendava um outro livro que era da mesma autoria, que era A História da Humanidade para quem tem pressa, que é resumido em 200 páginas a história toda. Legal! Eu tô com um livro, acho que vai não estar aqui na minha biblioteca, está lá em cima no quarto. Eu estou lendo um que também é a História da Humanidade, do Yuval Harari. Também esse tem 300 e algumas páginas, mas aí ele trabalha também a ideia da história da humanidade desde a sua formação, começando lá na pré-história, falando da importância do continente africano para a história da humanidade, e vem até os dias atuais. Mas eu estou no início ainda da leitura do livro, né? Mas são bem interessantes, Barcelos, porque eles te dão uma visão geral da história da humanidade. Tá? São 200 e poucas páginas, falando sobre esse tema, né? Que é a história da humanidade. Então, te dá uma visão geral, é bem legal se tiver a oportunidade de ler. Esse livro ele fala sobre a China, a África, Egito, Brasil, tudo. Que massa! Nós vamos falar depois agora, na outra unidade, sobre a China, sobre a Índia, tá?
Fala, Iago. A professora acharia que seria bom o mundo se o reinado da Macedônia tivesse continuado? Pois agora. E sim, né? Tem sempre o e sim, né? Porque a Macedônia acabou se tornando praticamente um dos maiores impérios, né? Em termos de extensão territorial, né? Comparado ao grande Império Romano. Não de poderio, mas de extensão territorial, né? Porque eles foram dominando tudo. Acredito que poderia ter uma influência maior, mas não dá para prever, né, Iago? A gente não consegue ter essa previsão, assim, né? Sim. Às vezes eu fico pensando, né? E se os holandeses, que tiveram muito interesse no Brasil e chegaram a dominar o Nordeste por 24 anos, e se eles tivessem dominado todo o país, né? Esses dias eu estava pensando sobre isso, assim. Então, os holandeses foram expulsos. Mas e se o Brasil não fosse uma colônia de Portugal ou tivesse sido uma colônia holandesa? E se os portugueses tivessem sido expulsos, né? E os holandeses tivessem dominado o nosso território? Tem essas possibilidades, mas que não aconteceram, né? Mas e se tivessem acontecido? Esses dias eu estava pensando sobre isso também. Não dá para a gente supor, né? Dá para a gente, no máximo, aí imaginar. Vamos lá, número 3. Cada um vai imaginar uma coisa, né? É verdade, Miguel. Número 3. Como a escravidão do continente africano, antes da chegada dos... Como era a escravidão do continente africano antes da chegada dos europeus. Então, já havia escravidão na África antes dos europeus chegarem. A escravidão na África antes dos europeus chegarem era por batalha, ou seja, por conflito, domínio de território, e por endividamento, ou seja, né, quem tem dívidas. Da mesma forma que a escravidão no Egito, que a escravidão na Grécia, tá? Ou por conflito, ou por guerras, ou por endividamento, certo? Aí, de que forma eles interferiram nesse costume africano? Ou seja, os europeus acirraram, incentivaram, fomentaram esse conflito entre eles. Por que eles fizeram isso? Porque, de repente, eu chego com armamento bélico, com arma, que as etnias na África não têm. E eu ofereço. O Barcelos é de uma etnia, o Joaquim é de outra. Eu chego na etnia do Barcelos e ofereço para ele, eu tenho caixas de armas. Tu queres essas armas? Só que eles não têm armamento. O Barcelos vai dizer, claro que nós queremos, nós vamos ser a etnia mais forte aqui da nossa região. Ninguém vai mexer com a gente. Tem essa situação. Tá, o que eu faço para conseguir essas armas? Tu vais capturar, eu preciso de escravos, eu preciso traficar pessoas, eu preciso, né, ganhar. Tu vais capturar africanos, negros e outras etnias. O que o Barcelos vai fazer? Vai pegar as caixas de armas e vai capturar as pessoas da etnia lá, do Joaquim, do João, do Iago, do Gabriel, da Isabela, da Luísa, enfim. Tá? Por quê? Ele vai se tornar poderoso, a etnia dele, vai ficar protegida, porque ninguém vai chegar até eles, nem em quem está com ele, e se torna poderoso, em contrapartida, fica aí com armamento e troca bebida por rum, que não tinha na África. Então, eles vão trocando essas mercadorias e vão incentivando a rivalidade. Porque o que acontece? A etnia, por exemplo, do Matheus Koch percebe que o do Barcelos tem armamento, tem coisas que eles não têm, e ele também vai chegar nos portugueses, também vai se oferecer para trazer escravos, para conseguir capturar, para também se tornar poderoso, para também enfrentar lá o Matheus Barcelos. Então, poucos interessados no que vai acontecer dentro do continente africano. O que eles querem? Mercadoria, que são as pessoas. Se a etnia do Matheus Barcelos vai matar a etnia do João, ou do Matheus Koch, ou vice-versa, ou se essa rivalidade vai ser horrível que está acontecendo lá, ou se vai ter mortandade para o europeu, ele não se interessa por isso. Ou seja, eles fomentam, eles ajudam a criar rivalidades, a criar conflitos dentro do continente africano. Tá? E aí, é claro, tudo se desestrutura. Por quê? Se essas etnias são fortes, se unem, o europeu não consegue.
mas aí ele ajuda, tipo, ele coloca a lenha na fogueira, né? Vai incentivando para que essa estrutura não seja forte, ou seja, tem um grupo forte, os demais estão totalmente desestruturados, é muito mais fácil de dominar. É muito mais fácil de dominar quando tem desestrutura e rivalidade do que dominar uma região que não tem rivalidade. Eles fizeram isso com os incas, maias e astecas. Tá? Eles criaram rivalidades entre eles, os europeus, para conseguir dominar. E quando os europeus chegaram aqui na América, encontraram os incas, os maias e os astecas, eles eram guerreiros, gente. Eles eram militares. Os povos pré-colombianos. Não é que nem os grupos indígenas brasileiros. Eles têm domínio de metal. Eles são guerreiros. E aí, o que o europeu faz? Planta a sementinha da discórdia, tá? Vamos lá, incentiva aqui, né? Uma fofoquinha aqui, uma fofoquinha ali. Plantei a semente da discórdia, o negócio ferveu, eles se desestruturam e eu domino. Né? Eu planto a semente da discórdia para poder dominar. Eles fizeram isso na África e fizeram aqui na América também. Tá? Bem danadinhos eles. 3, beleza, né? Entenderam? Ó, número 4, então. Qual foi a consequência da interferência europeia no continente africano? Qual foi a consequência da interferência europeia no continente africano? Gente, destruiu a organização social e cultural dos africanos, né? João, realmente, palmas para os europeus, né? E assim, né, gente, é um desrespeito total ao aspecto cultural, a ideia de superioridade, que os europeus se sentiam superiores aos povos africanos, né? O desrespeito ao aspecto da cultura, que é diferente, não é o mesmo aspecto cultural, que deve ser respeitado, e que não havia o respeito por parte dos europeus. Certo? Fale. A outra consequência é que a etnia africana foi espalhada pelo mundo, né? Isso é bem legal também. Sim, é bem interessante pensar da perspectiva que o Iago colocou aqui, gente. Ó. Ou seja, os africanos, a etnia africana, realmente chegou nas Américas. Então, é uma consequência, sim. Chegaram na condição de escravos, mas chegaram no continente americano. 80% da população brasileira já foi negra. Então, né, por conta da quantidade dessas pessoas aqui na América. Então, América Portuguesa, América Espanhola e América Inglesa, território que como nós conhecemos como Estados Unidos, né, vieram para a América de maneira geral. A população africana, sim, é uma consequência. Iago, uma forma de pensar diferente também bem bacana. E se eles vêm para cá, eles trazem seus aspectos culturais para cá, certo? Então, ninguém deixa a sua cultura na África. Eu estou indo para a América, mas a minha cultura, a minha forma de pensar, tudo eu deixei na África. Só vim de corpo presente. Não. A língua, as vestimentas, a musicalidade, a religiosidade, tudo isso vem com essas pessoas. Então, nós vamos ter no Brasil o que a gente chama de sincretismo cultural. Ou seja, a mistura da cultura indígena, que já havia no país, com a europeia, que chegou, que dominou, e com a africana. Então, palavras como, acarajé, fubá, senzala, cachimbo, caçula, o caçula da família, fubá, bagunça, são palavras africanas, de origem africanas, que estão no nosso dia a dia, que estão no nosso cotidiano, certo? Então, nós somos frutos dessa mistura cultural, desse sincretismo cultural, tá? Da população, grupos nativos indígenas, o europeu que dominou, e dos africanos, que chegaram em tanta quantidade que 80% da população brasileira já chegou a ser de descendência negra africana, da quantidade que chegava no nosso país. E, obviamente, eles trouxeram seus aspectos culturais. Tá? Então, no Nordeste brasileiro, onde nós tínhamos um grande número dessa população, a gente vai perceber que tem uma influência muito grande da cultura africana, na musicalidade, nas danças, nos aspectos culturais. Certo? Entenderam até agora, meus amores?
Beleza?